Olá, tudo bem? Você está no canal Novas Verdades com Gilson Magalhães. Desde já agradeço por você estar aí assistindo aos nossos vídeos. Hoje nós vamos estar falando sobre a Bíblia em ordem cronológica, né? Eu li essa Bíblia no ano de 2010, né? E vou estar falando aqui das impressões que eu tive sobre esta Bíblia. Eu já vou lhe dizer logo de cara, eu adorei a leitura da Bíblia em ordem cronológica, simplesmente assim. Eu vou falar sobre vários tópicos, vou acompanhar a mesma linha de raciocínio do vídeo anterior, vídeo este que está na descrição deste vídeo, se você quiser assistir. Eu falo sobre a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Então dá uma assistida lá, porque vai ser bênção para a tua vida. Mas não deixe, antes de eu começar os tópicos aqui, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, faça um comentário. Se você achar que esse vídeo vai ser proveitoso para alguém, envie esse vídeo para esta pessoa, tá? Você vai estar nos ajudando bastante e ajudando a pessoa que vai receber esse breve comentário, tá bom? Eu vou seguir a mesma linha que eu segui no vídeo anterior, tá? Sobre a Bíblia na tradução da linguagem de hoje. E assim eu vou fazendo os demais vídeos sobre as Bíblias que eu já li, eu vou seguir essa mesma sequência de tópicos. Então, o primeiro ponto aqui é sobre as introduções de cada livro. Na Bíblia em ordem cronológica não há introduções, você não vai achar essas introduções. Segundo, notas de rodapé, pouquíssimas notas de rodapé, apenas breves comentários, então pouquíssimas mesmo. Qual é a versão que é utilizada aqui? A NVI. E já lhe digo, eu amei a NVI, adorei. Quando foi que foi a primeira Bíblia que eu li na nova versão internacional. E eu lembro que quando eu iniciei essa leitura, eu estava indo para um hospital fazer um exame. E aí eu falei, poxa, eu vou lá, sabia que eu ia tomar uma canseira, isso como eu disse aqui por volta do ano de 2010. Falei, eu vou levar algo para ler. Aí, tá aí, eu vou levar uma Bíblia para ler. E aí eu fui lendo dentro do transporte coletivo, fiquei lá umas 2, 3 horas no local, depois li no percurso de volta. E enfim, dali eu dei continuidade, né? E poucos meses depois eu concluí a leitura aqui da Bíblia em ordem cronológica. Como eu disse, amei, eu adorei a nova versão internacional. Sobre o uso no culto, quarto tópico aqui, é possível? Não, não é possível você utilizá-la no culto público. Ela é apenas para o seu conhecimento pessoal. Olha, eu tenho certeza que vai edificar se você ler essa Bíblia aqui, no sentido de você compreender como os fatos ocorreram. Como eu disse, ela vai vir na ordem da sequência. Eu vou explicar isso aqui posteriormente, cada ponto vai ficar bem claro onde eu quero chegar. Então, mas no culto público não dá para utilizar, você já vai entender. Quinto tópico aqui, entre o Antigo e o Novo Testamento, tem aquele chamado período intertestamentário, quase travou aqui. E aí, aqui tem um breve comentário histórico desse período, né? Ou seja, um período que não ocorreu profecias. Na Bíblia utilizada pelos protestantes / evangélicos aqui, não tem nenhum livro desse período. Porém, na Bíblia utilizada na Igreja Católica, nós temos o livro de Macabeus, que é simplesmente magnífico. Pode ler que vale a pena, tá? É apenas um breve período dessa história, né? A história de Macabeus. Os livros, o sexto tópico aqui, estão de acordo com os acontecimentos, né? Não estão na ordem que os livros foram escritos. Se você não sabe, os livros bíblicos eles não estão na sua sequência dos livros que foram escritos. Eles são realmente misturados. É claro que no início lá você vai ter o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois você vai ter os livros históricos, mas quando chega nos livros proféticos e também os livros poéticos do Antigo Testamento, essa história não está de acordo com como ocorreu ou quando for escrito. Simplesmente está lá todos os livros agrupados, livros poéticos e todos os livros agrupados, livros proféticos, mas não quando os profetas profetizaram. Só para você entender. Da mesma forma, um Novo Testamento. Até Atos dos Apóstolos está na sequência histórica. Evangelhos e Atos. E posteriormente as cartas paulinas, elas não estão na sequência em que Paulo escreveu. Já na Bíblia cronológica, elas estão nesta sequência, tá? Outra coisa que é bem interessante aqui na Bíblia em ordem cronológica é que as histórias, elas têm data mesmo, dia e data. Algumas, né, eu até me impressionei com essa questão de ter o dia.
Então, o dia que o anjo visitou Maria para falar acerca do nascimento de Jesus, aí está lá dia 6 de outubro, 6 anos antes de Cristo. É bem interessante isso daí. Então, a precisão das datas aqui são muito boas, mas a maioria está apenas dando o ano em que esse fato ocorreu. E algumas têm o mês e o ano. E como eu disse, outras têm o dia, o mês e o ano. Simplesmente magnífico. Então vai te situar historicamente de uma forma bem interessante. Aí agora vamos aqui a algumas curiosidades da Bíblia cronológica concernente à ordem dos textos. Então, logo de imediato, o primeiro versículo da Bíblia em ordem cronológica é João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É o primeiro versículo. Era o primeiro versículo. Aí depois vem uma citação de Salmos e aí vem algo interessante. Vem as citações de Isaías 14 e de Ezequiel 28. Isaías 14, 11, 12 em diante e Ezequiel 28, 12 em diante. Aonde fala de Satanás. De acordo com grande parte dos teólogos, essas citações não se referem aos reis de Tiro da Babilônia, mas sim a Satanás. Então eles colocaram esses textos porque eles ocorreram antes da criação como nós a conhecemos. Então ela vai estar logo lá no início, essa citação. Aí depois entra lá no livro do Gênesis. E aí quando entra no livro de Gênesis, tem lá as histórias, né, os períodos da criação e tal. Aí quando chega lá no livro, antes de chegar em Abraão, entra a história de Jó. Por quê? Porque Jó é um pouco antes de Abraão. Então é bem interessante. Outra coisa, o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele está relacionado dentro da história quando eles foram escritos. Então você vai achar, por exemplo, livro de Salmos lá em Êxodo. Você vai achar livro de Salmos dentro da história de Samuel, 1º e 2º Samuel, dentro da história de 1ª Crônica, 2º Crônicas, dentro da história do início lá do livro de Reis. Você vai achar Salmos nesses períodos históricos. E é interessante que você vai conseguir compreender melhor, sentir melhor os Salmos. Por quê? Por exemplo, o episódio em que Davi pecou com Betseba. Logo depois vai ter lá o Salmo 51, onde Davi se arrepende. Você vai conseguir sentir melhor esse salmo. Você vai ter o episódio, por exemplo, quando Davi está lá dentro da caverna e Saul entra nessa caverna e Davi ali evita, né, de tirar a vida do rei, que a vida do rei estava em suas mãos. E aí tem um salmo sobre esse episódio. Então o salmo vai estar encaixado dentro do período em que ocorreu esse fato. Então fica melhor para a gente entender, sentir quando as coisas aconteceram. Então eu simplesmente adorei essa separação aí, essa colocação dos salmos. Da mesma forma são os profetas. Você vai encontrar esses profetas, você vai ver lá o livro o primeiro profeta é o livro de Isaías. Aí você vem a sequência ali, tem os profetas maiores e profetas menores. Mas tem profetas menores que profetizaram na época de Isaías, outros profetizaram na época de Jeremias. Então as profecias eles vão estar juntos com a história desses profetas e vão também estar juntos dentro lá do livro de Reis. Então tá lá o livro de Reis e aí entra a profecia de Jeremias. O livro de Reis entra a profecia de Isaías. Então tá ocorrendo os fatos e tá ao mesmo tempo quando eles profetizaram certos momentos está dentro desses períodos do livro de Reis. Então, ou do livro de Crônicas. Então nesse sentido é muito interessante. Agora a questão dos evangelhos. Os evangelhos eles vêm os 4 textos que são paralelos, episódios que são iguais. Nos 4 evangelhos estão um na sequência do outro. Fica ótimo para você poder comparar. Um exemplo, por exemplo, a questão da prisão de Cristo, do seu julgamento, da sua morte e da sua ressurreição. Está tudo na sequência, ou seja, uma parte que está lá no texto de Marcos, aí entra outra parte que está no texto de Lucas, que uma que não está na outra, mas está nesse texto aqui. Então vai um complementando e foi colocado na sequência em que os fatos ocorreram. Da mesma forma ocorre na carta de Atos dos Apóstolos. Vários escritos de Paulo foram no decorrer das suas viagens. Então você está lendo o Atos dos Apóstolos, daqui a pouco entra a história de Tessalonicenses.
daqui a pouco você continua Atos dos Apóstolos, daqui a pouco entra o livro de Gálatas, continua, aí vem carta a Tito, tem carta a Filemon, tem carta a Timóteo dentro da história do livro de Atos. Da mesma forma também tem a questão da carta de Pedro. Então isso é muito interessante, é muito bom. Enfim, recomendo a leitura. Pode comprar, como eu disse, no culto público, como não é sequencial, você não vai conseguir achar os textos, mas vai esclarecer bastante, vai te encaixar certinho ali nos períodos em que ocorreram esses fatos. Só para mim fechar aqui, você fala, mas como é que as pessoas chegaram a essa conclusão? Especialistas em história, cronologia, arqueólogos, teólogos, ou seja, sentaram, no caso aqui as pessoas que fizeram essa sequência, então são especialistas, chegaram à conclusão baseada em muito estudo. É claro que tem alguns que são datas aproximadas e eles fazem essa observação quando são datas aproximadas, mas a maioria é consenso geral entre os teólogos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado. Agradeço por ter chegado até aqui, assistido até o final desse vídeo, tá? Como eu disse mais uma vez, não deixe de compartilhar. Muito obrigado, fique na paz e até o próximo vídeo, que também será um resumo, um comentário, uma breve posição apanhada aqui da minha opinião sobre o que eu achei da leitura desta Bíblia. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.